Graça e paz a todos e a todas. É com muito prazer que nós estamos iniciando aqui mais um ciclo de diálogos teológicos da Faculdade Refidim. Você é muito bem-vinda e você é muito bem-vindo aqui na nossa live de hoje. E nós queremos, então, falar para você que toda a quarta e quinta-feira, às 20 horas, no Facebook, nós temos aqui fazendo as nossas lives da Faculdade Refidim. Então, você é muito bem-vinda e você é muito bem-vindo para participar aí das nossas lives. E também eu quero falar um pouquinho sobre os cursos da Faculdade Refidim. A Faculdade Refidim, o SEDUC, tem oferecido vários cursos aí de teologia, de preparação ministerial para a igreja. Nós temos aí um curso gratuito de espiritualidade cristã em tempos de crise, na nossa loja virtual da Faculdade Refidim. Também nós temos o curso livre ministerial, Ministério Pastoral e seus desafios. Um curso muito bom para aí os nossos obreiros, nossos pastores, então, para fazer aí. E nós temos esse curso também, é um curso de extensão aqui da Faculdade Refidim, também na nossa loja virtual aí da Faculdade Refidim. Também nós temos o nosso curso de aconselhamento cristão e cuidado. Também é um curso também para a liderança da igreja. Nós temos oferecido esse curso aí totalmente online, totalmente virtual, no site aí que você está vendo, da loja da Faculdade Refidim. Também nós temos oferecido a Bíblia em vídeo, e nós temos aí um projeto para gravar toda a Bíblia em vídeo. É um trabalho inédito, um trabalho exclusivo aqui da Faculdade Refidim. Nós temos aí o primeiro módulo, que é o Evangelho de Mateus. Nós temos aí o Evangelho de Mateus gravado aqui pelos professores da Faculdade Refidim. Então, você também pode adquirir a Bíblia em vídeo na nossa loja virtual aí da Faculdade Refidim. Também nós temos o nosso bacharel em teologia à distância, reconhecido pelo MEC. Você aí que queira fazer um curso superior, reconhecido pelo MEC, então você tem a oportunidade, que nós temos as inscrições abertas aí para o nosso curso de bacharel em teologia à distância, da Faculdade Refidim. Então, você pode entrar no nosso site e você pode se inscrever lá no nosso site, fazendo a sua inscrição, depois faz o processo seletivo e seguir a matrícula, e você pode entrar aí para ser também um bacharel em teologia. Então, nós temos aí oferecido também o curso de bacharel em teologia à distância. E nós temos também os nossos cursos básico, médio e avançado em teologia. São cursos livres, de extensão aqui da Faculdade Refidim, que também você pode fazer em núcleos. Nós temos vários núcleos espalhados aí por Joinville, Santa Catarina, Brasil e também fora do Brasil, e você pode também ir até uma igreja e também procurar pelos nossos cursos básico e médio em teologia. E também, se você é pastor de alguma igreja e quer botar um curso de teologia, também você pode nos procurar aí pelos nossos contatos, pelo nosso telefone, as nossas redes sociais. Você pode entrar em contato e você também terá todas as informações do nosso curso de teologia livre, o nosso curso básico, médio e avançado em teologia. E também nós temos o nosso colégio SEDUC, Educação Infantil e também Fundamental 1 e 2. Também nós temos aqui o nosso colégio. Nosso colégio que tem uma educação por princípios, e você também que tem o seu filho e queira colocar o teu filho numa escola particular, você também tem toda aí a oportunidade de colocar o teu filho aqui no colégio SEDUC. Da mesma maneira, você pode entrar no site ou também ligar aqui por SEDUC ou nas nossas redes sociais e também buscar informações, então, de todos os nossos cursos que nós temos aqui oferecido para a comunidade, para a igreja, enfim, para a sociedade aqui joinvilense.
Então, seria isso que nós tínhamos de oferecimento dos nossos cursos aqui para vocês. Depois eu posso até falar mais um pouco sobre eles. E aí nós temos agora, então, iniciando aqui a nossa live de hoje, que tem como tema principal a importância da escola bíblica dominical para a formação cristã. E eu quero agradecer, então, todos que estão aí que já estão acessaram já a nossa live, que já estão aí fazendo seus comentários. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu penso que outros ainda irão entrar, e você pode fazer perguntas, você pode contribuir aqui nos nossos comentários, você pode aqui colocar aí uma pergunta, colocar uma contribuição, para que nós possamos também debater aqui na nossa live. E hoje, nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo, que é a escola bíblica dominical, e eu quero primeiramente fazer uma síntese aqui, depois eu vou apresentar o nosso convidado desta noite aqui, que vai estar conosco para abrilhantar aqui o nosso diálogo, a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre esse assunto tão importante. Quero falar sobre uma síntese sobre a escola bíblica dominical, a sua história, como que se deu, então, a história da escola bíblica dominical. A origem da escola bíblica dominical, ela se dá, para alguns historiadores, no movimento metodista de John Wesley, de 1767, onde ele tinha o objetivo de ensinar crianças. Também, alguns historiadores dizem que, no ano de 1769, uma jovem chamada Hannah Balmore, de 26 anos, foi a primeira a criar uma escola bíblica dominical na sua casa, na sua residência. Mas a história oficial diz que a escola dominical ela foi fundada no dia 20 de julho de 1780, na Inglaterra. E quem foi, então, o fundador da escola bíblica dominical? O fundador da escola bíblica dominical foi o Robert Hykes. Esse inglês, então, que era jornalista, ele estava fazendo uma pesquisa sobre a questão dos presidiários na sua cidade, e ele viu que havia muita criança na rua, muita criança estava na rua, muitas estavam xingando, se agredindo. Por que acontecia isso nesse cenário, nessa cidade da Inglaterra? Nesse momento da história, nesse período histórico, é o período da Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos e para todos os lugares do mundo, mas principalmente na Inglaterra, então, houve a Revolução Industrial e as crianças, elas trabalhavam nessas indústrias. Elas trabalhavam de segunda a sábado, algumas trabalhavam até 12 horas por dia e não tinha tempo de estudar, porque na época não tinha nem escola pública. Havia, então, nesse contexto histórico, uma grande desigualdade social. E aí, então, Hykes teve a ideia de criar uma escola no domingo para que essas crianças fossem aprender. Então, essa escola, ela tinha um período de tempo das 10 horas da manhã às 5 da tarde, e no início dessa escola, as crianças aprendiam, então, as ciências exatas, humanas, como aritmética, enfim, e depois, então, à tarde, elas participavam, então, da escola bíblica, com ensinos bíblicos e também com devocionais que aconteciam. No primeiro momento, muitas igrejas não apoiaram, então, a ideia de Hykes, mas no final do século XVIII, principalmente, a gente vai ver que há uma grande expansão da escola bíblica dominical na Inglaterra e depois no mundo, e hoje
depois de muitos anos, a escola dominical é uma das maiores escolas do mundo. Também no Brasil, a primeira escola bíblica dominical, ela foi colocada no Brasil em 1855 por dois missionários, Robert e Sarah Kane. Esses dois missionários, na cidade do Rio de Janeiro, então, eles fizeram a primeira escola bíblica dominical. Embora que alguns historiadores dizem que antes dessa data já havia a escola bíblica dominical do Brasil, mas de língua inglesa, não em língua portuguesa, pelos missionários americanos que chegaram por aqui. Mas no Brasil, então, é essa data principal que é colocada, 19 de agosto de 1855, então, a primeira escola bíblica dominical no Brasil. E na Assembleia de Deus, quando que se deu a primeira escola bíblica dominical, foi em 1920. O jornal das Assembleias de Deus, Boa Semente, já tinha suplementos conhecidos como estudos dominicais. O autor, então, desse jornal era o missionário sueco Samuel Nyström. Então, Samuel Nyström, ele foi um dos primeiros, então, assembleianos a pensar sobre a questão da escola bíblica dominical. Em 1930, então, foi lançada, no Rio de Janeiro, as primeiras lições de escola bíblica dominicais comentadas, inicialmente pelo pastor, então, sueco Samuel Nyström, e depois pelo missionário Nils Kastenberger, e também a primeira revista da escola dominical para as crianças foi em 1943, então, que aconteceu. E o grande aspecto principal da escola bíblica dominical nas Assembleias de Deus se deu a partir da CPAD, quando foi criada, inaugurada a CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, em 1940. Então, houve então uma propagação e um aumento das escolas bíblicas dominicais na Igreja Assembleia de Deus. Então, é uma síntese histórica que eu fiz agora sobre a história da escola bíblica dominical no mundo. Começando lá na Inglaterra, chegou em território brasileiro e também chegou em muitas instituições, inclusive nas Assembleias de Deus do Brasil, e nós temos aí a CPAD como uma grande agência, então, da Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus. Então, nós temos aqui hoje, então, para falar sobre esse assunto, o nosso convidado. Eu quero, então, apresentar para vocês, eu já vou colocar ele aqui para a gente. Está aí ele. Pastor Josias Rosa é o nosso convidado, então, de hoje, na nossa live sobre a importância da escola bíblica dominical para a formação cristã. Vou falar um pouquinho sobre o currículo do pastor Josias Rosas. Ele é ministro do Evangelho pela CIADESP e pela CJDB. Também ele é pastor setorial da Igreja Assembleia de Deus, setor 20, Boa Vista, e coordenador geral da Escola Bíblica Dominical e do SECOM, aqui da Igreja Assembleia de Deus Joinville. Também, o pastor Josias Rosa, ele é graduado em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Então, esse é o currículo, e eu quero agradecer ao pastor Josias por essa grande oportunidade que ele nos deu de estar aqui conosco nesta noite, nessa live. Então, nós temos muito alegre, pastor Josias, da sua presença aqui. Agradecemos, então, em nome do pastor Clayton, o nosso diretor, a sua presença aqui com a gente. E eu já quero fazer uma pergunta para o pastor Josias, e aí ele vai fazer as suas colocações, a sua apresentação, mas diante dessa história, pastor Josias, linda da Escola Bíblica Dominical, eu quero perguntar para o senhor, então,
como que é a sua experiência pastoral em relação à escola bíblica dominical? Eu sei que o senhor tem muita experiência aí na questão pastoral, mas também na escola bíblica dominical. Então, a palavra para o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Meu boa noite, na paz do Senhor Jesus. Um abraço a Hilton, também pastor Clayton e toda a equipe do nosso CEDUC. E é uma alegria, uma honra poder estar participando desta live que está sendo transmitida na noite de hoje. E especialmente falando sobre a Escola Bíblica Dominical, a qual Deus tem me dado o privilégio de estar coordenando este departamento já há alguns anos. Eu louvo a Deus pela vida de cada professor, de cada aluno, de cada pastor que exatamente é motivador pelo departamento de ensino da igreja. Quando falamos em escola bíblica dominical, eu posso dizer, né, o pastor Ailton pediu aqui como experiência de pastor e também coordenador da escola bíblica dominical, eu posso dizer o seguinte: eu nasci num lar cristão, primeiramente. Isto aqui eu já venho, posso dizer, de berço, porque meus pais, né, desde que nós éramos crianças, nós somos em 6 filhos, ele conduziu todos os seus filhos nos caminhos do Senhor, e nós todos fomos orientados a participar e frequentar a escola bíblica dominical. Então eu louvo a Deus já por essa experiência que veio do lar, né? Porque nós sabemos que o ensino não é terceirizado pela igreja ou pela escola bíblica dominical, mas a educação cristã deve ser formada no lar. A escola é como que um braço estendido, né? De uma maneira metódica, pedagógica, para ajudar, né, capacitando melhor, dando uma melhor clareza em alguns assuntos, para que as crianças, os adolescentes, os jovens, os irmãos venham assimilar melhor o conteúdo da palavra de Deus. Então, aí é um primeiro ponto que eu posso dizer assim, que eu tenho raízes, né, na família. Quando você estava falando a respeito da história da escola bíblica dominical, nós aí já podemos ver também a importância que a escola bíblica, que o ensino bíblico vem e faz na vida de qualquer pessoa. Quando você falou de Robert Raikes, em 1780, que ele viu as crianças que perambulavam pelas ruas sem uma perspectiva de vida, e ele que fazia até um trabalho, né, junto aos detentos, tentando melhorar o caráter daqueles que estavam ali aprisionados, ele pensou: se alguém não olhar para essas crianças, eles estariam daqui a pouco se tornando um adolescente, um jovem, e talvez entrando para o caminho do vício, da droga, enfim, da maldade. E ele então foi onde instituiu a escola bíblica dominical, com assuntos, né, de caráter fundamentais na vida de qualquer criança, né, que são português, no caso, lá não era português, era inglês, mas matemática, geografia, todas essas coisas que é importante, mas ele colocou ali junto exatamente os princípios cristãos, a Bíblia Sagrada. Então aí a gente viu que houve já uma mudança em toda aquela região, segundo a história, que a criminalidade diminuiu, porque a boa semente do Evangelho estava sendo plantada nos corações férteis de criança. Como disse pastor Antônio Gilberto, né, saudoso pastor Antônio Gilberto, que quem ganha uma criança para Jesus, ganha uma vida toda. Uma criança tem o coração fértil para receber a palavra. E muitas vezes, né, por que crianças estão sendo usados para outros fins? Porque o coração é fácil, maleável e aceita qualquer coisa. Então, nós temos a palavra da verdade, nós temos a Bíblia Sagrada, e quando ela é ministrada no coração da criança, essa criança, ela vai passando os dias, se torna adolescente, jovens, mas vai permanecer fiel ao Senhor. Podem vir os momentos difíceis, de dificuldades, que está natural na vida de qualquer
ser humano, mas aquilo que foi plantado, né, aquilo ali vai dar fruto. Na hora da adversidade, na hora da luta, ela vai lembrar das palavras que foram semeadas no seu coração. Muito bem, podemos também lembrar um pouquinho da história, né, da EBD a nível Brasil, né, como você falou, e isso foi importante. Começou com esses dois homens, esse casal, Roberto Kelly e Sarah Kelly. Ele, anteriormente, um ateu, segundo a história, mas em certas circunstâncias creu e aceitou a Jesus como Senhor e se tornou um propagador do Evangelho e propenso ao ensino, né? Levar o conhecimento da palavra. Lembrando que o início, em 1855, 19 de agosto, foi onde deu origem também à Igreja Congregacional no Brasil, né? Uma igreja que realmente é uma igreja séria também. Eu louvo a Deus pelos irmãos que são da Igreja Congregacional no Brasil. Não é em toda a cidade que tem, mas em algumas cidades ainda existe um povo que adoram ao Senhor. E então, nós, assembleianos, né, segundo alguns historiadores, que 2 meses após já houve alguma reunião em casas particulares, né, de ensino também bíblico, que eles consideraram como se fosse escola bíblica dominical, e não isso é normal, né? Você sabe muito bem disso, Ailton, que qualquer subcongregação, ponto de pregação, daqui a pouco cria-se um grupo maior ali, eles já vêm, pastor Josias, eu quero formar uma escola bíblica dominical ali na subcongregação, e o pastor setorial também é procurado pelas congregações, por quê? Desejo de aprender, se aprofundar na palavra do Senhor. E nós, como os pastores, nós precisamos dar todo o apoio para que os irmãos, para que as irmãs, nossos jovens, nossos adolescentes, eles tenham sempre em boas mãos bons livros, boas revistas, né, que venha ensinar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Amém, pastor Josias. Obrigado. Boa experiência que o pastor Josias tem. Quantos anos o pastor Josias já está aqui como coordenador da Escola Dominical em Joinville? Olha, eu assumi a Escola Bíblica Dominical no ano de 2001 e fiquei como coordenador 6 meses. Daí fui transferido, né, pelo Exército Brasileiro para Curitiba e fiquei lá morando 3 anos em Curitiba, e daí eu pedi a minha reserva, né, pedi para ir para a reserva e retornei a Joinville. Em 2004 eu reassumi a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville, na gestão do saudoso pastor Valmor Leonel Batista, que inclusive ele que fez questão que eu voltasse logo, né? Podia ter ficado muito tempo lá no quartel, eu saí bem cedo, saí com 45 anos, mas ele disse, não, então vamos trabalhar para o Senhor, e desde 2004 eu continuo, né, fazendo aquilo que gosto, faço com amor, mas o trabalho não é meu, é do Senhor, até que Ele queira, eu estou aí realizando este trabalho. Muito bem, pastor José. Nós temos também várias participações aqui da nossa live. Nós temos aí o pastor Marcelo, a Luciane, o nosso professor, querido professor Valdinei Gandra, nós temos o Evandro, nós temos o Joel, nós temos o Éder, nós temos o Alex, nós temos também o Lucas, o Alexandre, enfim, o Fernando Albano, nosso professor também. O Fernando Albano, ele manda um abraço para o pastor Josias, tive a satisfação de ministrar junto com o companheiro, pelo menos em 2 ocasiões, que Deus abençoe, parabéns ao professor Ailton, com a live, ok? Obrigado, professor Fernando. Então, vocês podem participar, é um prazer ver a participação de vocês aí, também pode fazer perguntas, pode fazer contribuições, nós vamos estar aqui, então, lendo e colocando aí para que o pastor Josias aí possa também responder essas questões. Nós vamos dar continuidade, então, no nosso bate-papo, na nossa conversa com o pastor Josias,
E eu quero falar agora sobre os objetivos específicos da Escola Bíblica Dominical para a formação cristã. Então, esse é um tema que eu quero agora discutir aqui e falar um pouquinho com o pastor Josias. Em 1924, pastor Josias, o reverendo Herbert Reis, secretário-geral da Escola Bíblica Dominical do Brasil, argumentou que o objetivo principal da Escola Bíblica Dominical era aperfeiçoar o caráter e a conduta dos alunos. E, em seguida, ele também lembrou que o ensino da lição da Escola Bíblica Dominical não era somente meios a serem utilizados para alcançar esse único objetivo, mas ele também sugeriu outros meios também para a gente colocar como objetivos da Escola Bíblica Dominical. Daí ele vai falar sobre 7 objetivos principais que ele coloca para a Escola Bíblica Dominical. Entre eles, o contato pessoal do professor ou dirigente da Escola Dominical com o aluno, a atmosfera espiritual que deveria permear as atividades, a boa amizade entre os alunos e os colegas, o ensino das lições bíblicas, o interesse da escola dominical pelo lar e pela vida particular do aluno, programas especiais a serem desenvolvidos fora do horário da escola bíblica dominical, aprimoramento adequado para a escola bíblica funcionar de modo eficiente. E diante de todos esses objetivos aqui do reverendo Herbert, pastor Josias, pergunto para o pastor, quais são realmente os objetivos da escola bíblica dominical nos dias de hoje, nos dias atuais? Muito bem, antes quero mandar um abraço aí para os meus irmãos, né? Pastor Fernando, pastor Clayton, e pastor Olívio, que em vários compédios, né, que era aquele curso de orientação e motivação para professores da Escola Bíblica Dominical, a gente esteve aí presente e eles estiveram conosco, ministrando em vários lugares, como no Rio Grande do Sul, como também aqui em Santa Catarina, cidade de Jacinto Machado, Jaraguá do Sul, em vários lugares nós contamos sempre com a equipe também do nosso SEDUC para fortalecer o nosso quadro de professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, um abraço aos companheiros aí, que a gente teve já várias oportunidades de estarmos juntos, ministrando, passando o final de semana fora de Joinville. Muito bem, falando aqui exatamente sobre essa questão dos objetivos da Escola Bíblica Dominical, né? Segundo o pastor Antônio Gilberto, que eu tenho assim sempre como uns referenciais também na área de educação cristã e na área da Escola Bíblica Dominical, ele sempre coloca como 3 objetivos, né, principais da Escola Bíblica Dominical, colocando primeiro que a Escola Bíblica Dominical tem por objetivo, primeiro, ganhar almas para Jesus, que é a escola que evangeliza enquanto ensina. Então, mesmo que muitas vezes o maior número de alunos são, né, oriundos da igreja, são crentes, mas eu sempre digo, nem todos que estão frequentando ou que frequentam uma igreja evangélica já tiveram uma experiência de salvação. Então, no momento da ministração dos ensinamentos bíblicos dominicais, é um momento muito especial para ganharmos almas para o Senhor. Logicamente que o professor não vai ficar aquele professor chato, né, de todo domingo está querendo fazer um convite, alguém que deseja aceitar a Jesus, algum aluno, mas tem aquele momento que muitas vezes ele é tocado por Deus, pelo Espírito Santo, né, para ir um pouco mais se aprofundar um pouco mais e dar aquela oportunidade para o aluno, né? Você tem convicção da tua salvação, né? Mas se você não tem, aqui é um momento especial para você fazer essa decisão. Então, o pastor Antônio Gilberto, ele disse que a Escola Bíblica Dominical tem como objetivo número 1 ganhar almas para Jesus. E, logicamente, lembrando que a escola bíblica, como qualquer igreja, é um espaço público, que não só frequentam crentes ou membros, mas é um espaço que pode ser frequentado por pessoas não crentes, amigos,
colegas de trabalho, colegas de colégio, enfim. Então, é um local muito específico para ser ganho almas para o reino de Deus. Então, esse é o objetivo número 1. O objetivo número 2, ele diz que é desenvolver, né, a espiritualidade do cristão, né, desenvolver a sua espiritualidade e o caráter cristão. Porque ela vai trabalhando, vai moldando o caráter. Ali ela recebe, a escola ela recebe alunos que vêm de diversas famílias um pouco, de repente, desajustadas, outras mais equilibradas, enfim, mas ali realmente é um local que pode ser nivelado. Eu sempre digo que a igreja é um local que Deus anivela todo mundo. Não diz doutor, não diz não, todos são servos, todos. Então a escola, nesse sentido também, ela trabalha, né, o caráter do aluno, desenvolve a sua espiritualidade, ele vai ser ensinado a orar, a ler a Bíblia. O novo convertido que estiver vindo ali pelas primeiras vezes, ele vai ver como é que o coleguinha dele faz e vai, daqui a pouco está cantando junto, está adorando e daqui a pouco se tornou um cristão também. Então a escola tem este objetivo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E o terceiro objetivo, né, que é treinar o cristão para o serviço do mestre, quer dizer, capacitar o cristão para desenvolver uma atividade na obra do Senhor. Claro, hoje, né, hoje nós, vamos falar aqui Assembleia de Deus, hoje nós temos centro de capacitação e orientação ministerial, hoje nós temos o EPOS, excelente curso, né? Hoje nós temos a faculdade Refidim, temos o próprio colégio evangélico, que já as crianças vão tendo, né, uma formação, né, um colégio de princípios, mas alguns anos atrás era somente a escola bíblica dominical, que capacitava, que treinava, né, obreiros para se desenvolverem e fazerem a obra do Senhor. E hoje nós, obreiros, muitas vezes analisamos aqueles obreiros daquela época, algumas questões que, né, hoje não se pratica, mas era o que eles tinham em mãos. Hoje a abertura foi maior, o conhecimento é mais amplo. Hoje Deus tem nos abençoado de uma forma tremenda, né? Nós temos pastores, a maioria dos nossos pastores são bacharéis em teologia, são graduados. Hoje nós temos a nossa faculdade aí com vários doutores, mestres. Então é bênção de Deus para a vida e para o crescimento da Igreja do Senhor. Então os objetivos da Escola Bíblica Dominical continuam sendo esses mesmos: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade do aluno e o seu caráter cristão e também treinar o aluno para o serviço do mestre. Eu sempre digo, né, que quando, especialmente o lado mais feminino, né, que tem essa opção de fazer a pedagogia, então as nossas irmãs, as nossas jovens, quando vão fazer o curso de pedagogia, eles têm uma facilidade, tiram de letra, porque já são acostumados a trabalhar com a escola bíblica dominical, dando aula para as crianças, enfim, tendo aquela mais facilidade de trabalhar com um público maior. Então, quando vão para um ambiente universitário, já tem uma facilidade maior também, além de, muitas vezes, no estágio, esse período que eles, né, dão como professores de escola bíblica dominical, tem também compensado, né, em alguns estágios ali para determinadas faculdades. Então, a escola bíblica dominical é bênção de Deus para a Igreja do Senhor. Muito bem, pastor José. Obrigado pela resposta, pelas colocações. Nós temos algumas participações, mais algumas. Nós temos aí a Daiane, nós temos a Jéssica, e a Jéssica diz que parabeniza o pastor, e está achando que a live está muito boa. Então, vocês podem continuar participando, tá? Vocês têm toda a liberdade de participar aqui, dos comentários, para que a gente possa desenvolver aí esse diálogo e aprofundar um pouco mais aquilo que nós estamos falando. O pastor Josias falou, né, sobre as capacitações que existem no Ministério, e eu falo novamente sobre os cursos da Faculdade Refidim, aí apresentando, o pastor Josias falou sobre o curso da EPOS, né, que é o curso da Escola Preparatória de Obreiros Siloé.
que é um curso básico, médio e avançado em teologia, um curso de extensão da Faculdade Refidim, e como eu já disse lá no início, você pode procurar aí o contato da Faculdade Refidim, você que aí é obreiro de uma igreja, pastor de uma igreja, e queira capacitar os seus obreiros, você pode nos procurar aí, que nós vamos oferecer todo o material de apoio. Nosso material aí da IPOS é um material feito pela equipe de pesquisa de mestres e doutores em teologia. Então, é um material de altíssima qualidade que nós temos aí para oferecer aí para as igrejas, para a preparação aí do corpo ministerial de todas as nossas igrejas. Vamos dando continuidade, então, aí, o que a gente está falando, e agora eu quero falar um pouquinho, nós já falamos sobre a história, já falamos sobre os objetivos da Escola Bíblica Dominical, e agora eu quero falar sobre os desafios da Escola Bíblica Dominical para a formação cristã. Então, é um assunto muito importante também, que a gente tem aí para tratar sobre a Escola Bíblica Dominical. E alguns críticos da Escola Bíblica Dominical, eles fazem um recorte da Escola Bíblica Dominical nos dias atuais. E para alguns desses críticos, né, eles dizem que a Escola Bíblica Dominical ela tem sido tratada em alguns lugares por que não desperta muito interesse. Fico restrito também a estudo das escrituras que não procura aplicar as necessidades dos alunos que frequentam a Escola Bíblica Dominical. Também, alguns críticos vão dizer que os professores da Escola Bíblica Dominical, muitas vezes, não são bem qualificados e alguns não têm condições de responder alguns questionamentos difíceis de alguns alunos, principalmente os jovens universitários e outras pessoas instruídas que são questionadoras. Também, alguns dizem que os métodos didáticos são um pouco antiquados e também privilegia somente um formato de preleção pelo professor, aquele monólogo, né? Também alguns vão dizer que existe pouco diálogo e envolvimento dos alunos. Também alguns criticam que são utilizados poucos recursos audiovisuais e também aquelas fornecidas por as novas tecnologias. Também algumas igrejas têm muitas atividades em excesso e há uma duplicidade de atividades em uma igreja devido a esse ativismo religioso que muitas igrejas têm. Diante de tudo isso, dessas críticas que se fazem hoje, pastor Josias, à Escola Bíblica Dominical, à sua estrutura, ao seu ensino, em sua experiência diante dessas críticas, quais os desafios que o senhor aponta aí da Escola Bíblica Dominical para os dias atuais? Muito bem. Nós sabemos que em muitas igrejas não existe mais a Escola Bíblica Dominical. Por outro lado, a gente percebe tantas inovações, tantas coisas que realmente desvirtuam-se dos ensinamentos da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui como assembleianos. Nós, pela graça de Deus, nós temos uma casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil que publica periodicamente, né, trimestralmente, revistas para várias faixas etárias. Temos revistas para jardim de infância, né, 3 a 4 anos. Temos revistas para maternal, ou seja, maternal, 3, 4 anos. Jardim de infância, 5, 6 anos. Temos aí, depois, primários, 7, 8 anos. Outra revista excelente também, que é 9, 10 anos, que é juniores. Temos a revista para pré-adolescentes, 11, 12 anos. Para adolescentes, 13, 14 anos. Depois temos uma intermediária, que é para juvenis, 15, 17 anos. A lição de jovens, né, que até o período que eles estejam já casados. E a de adultos. Então, é uma infinidade de conteúdo
né, equilibrado com cada faixa etária para que as crianças, adolescentes e jovens sejam bem alimentados pela palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor pela nossa casa publicadora, porque é uma maneira de, inclusive, nós mantermos a nossa doutrina básica, fundamental, no sentido único, né? Existe uma união. Tanto aqui em Joinville como lá no Nordeste, no próximo domingo, estarão estudando o mesmo assunto, balizado, né, por uma equipe que realmente preparou todo esse conteúdo, passa por um conselho, né, que realmente consultivo de todas essas lições. Inclusive, falando nisso, né, nós temos o pastor Clayton, aqui de Joinville, que é um dos comentaristas das nossas lições, o Marcos Tedesco, que é outro comentarista. Então, nós louvamos a Deus por esses homens de Deus a nível Brasil, que se preocupam em elaborar ensinos pautados pela palavra de Deus, para que em todas as congregações, independente de grandes congregações, menores congregações, todas possam estarem sendo bem dirigidas e orientadas pela palavra do Senhor. Temos os nossos sites também, que são feitas as suas aulas, né? E vários sites aí que têm ajudado muito os nossos professores. Agora, é logicamente que dentro de um contexto, né? Nós temos aqui em Joinville cerca de aproximadamente quase 2.000 professores da Escola Bíblica Dominical. Porque nós temos aí em torno de 10.000 alunos matriculados, mas tem classe de crianças que tem 3 professores, né? Adolescentes, pelo menos uns 2. Então, dá esse universo aí de quase 2.000 professores da Escola Bíblica Dominical. E é logicamente que, dentro desse universo, nem todos realmente são aplicados, façam com maior zelo, e pode existir. Mas eu louvo a Deus porque existe um grande número de professores da Escola Bíblica Dominical que se preocupam em dar o máximo de si para que no domingo pela manhã possam levar aos seus alunos o bom ensino da palavra de Deus. Então, a nossa perspectiva, né, sobre a Escola Bíblica Dominical é que venhamos cada dia melhorar, cada dia venhamos realmente se reciclar para que os nossos alunos eles se sintam bem, sintam prazer de estar a cada domingo pela manhã, especialmente em Joinville, né? Nós temos um clima aqui gostoso, que não é tão frio no inverno e também no verão é um pouco mais quente, mas então é um horário, eu sempre digo que é o melhor horário, é o que nós escolhemos, das 9 até as 10h30 da manhã, para estar junto com seus alunos. Que bom que todas as famílias, que bom que todo cristão pudessem valorizar o que nós temos de valor, que é a palavra de Deus, é a nossa casa publicadora, através das nossas revistas, os nossos superintendentes que se dedicam, nossos professores, e pudessem estar cada dia junto, né, para aprendermos cada dia mais a palavra do Senhor. Então, a nossa perspectiva é de que haja crescimento, lutamos por isso. Queremos qualidade, mas também queremos quantidade, mas também queremos qualidade, né, nos nossos ensinos, um maior zelo, um maior desprendimento dos nossos professores para que possam deixar os seus alunos satisfeitos. E ao público, né, dos nossos jovens universitários, também nós fazemos aqui um apelo para que se torne-se um professor da Escola Bíblica Dominical. Você poderá nos ajudar muito, né, juntamente com um grupo de jovens, de adolescentes, estar compartilhando de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais ampla e motivadora, também sendo professor da nossa Escola Bíblica Dominical. Os nossos cursos estão aí, EPOS, nosso centro de capacitação, Faculdade Refidim. Junte-se ao que você já tem de bom e seja um motivador da nossa Escola Bíblica Dominical. Muito bem, pastor Josias. Eu penso também que, dentro da questão de desafios que o pastor Josias está falando aí, nós temos a questão do tempo, né? Hoje, numa sociedade pós-moderna, onde se diz, né, que tem um dito que tempo é dinheiro,
muitas vezes as pessoas têm priorizado algumas coisas dentro do seu tempo. E aí, né, que vem uma questão que alguns já fizeram críticas, por que a escola bíblica dominical é domingo, né? É domingo porque ela é a escola bíblica dominical, né? Porque se ela não fosse domingo, né, então ela seria só a escola bíblica, não a escola dominical. Não que a gente tenha um dia como sagrado, né? É claro que o domingo, para nós, os cristãos, né, é o dia do descanso, né? É o dia que você trabalha, é o primeiro dia da semana, é o dia que você geralmente vai nos cultos, vai na igreja, é esse dia que você prioriza para isso. Mas esse dia ele começa na história da escola bíblica dominical por uma questão social, né? A gente sabe que o Robert Hikes lá, ele não tinha ideia, porque o domingo é um dia diferente, vai colocar o domingo. Não foi isso que ele pensou. Ele pensou que no domingo aquelas crianças estavam na rua e era o domingo que aquelas crianças tinham de descanso. Então foi por causa desse dia. Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente precisa pensar a escola bíblica dominical na questão do tempo também que as pessoas têm, né? Nos nossos casos, né, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, há um tempo atrás, alguns cristãos assembleianos, né, eles não tinham tantas atividades como tem hoje, né? Para quem é mais antigo na fé, né, e eu, no caso eu sou um desses, a gente sabia que muitas das coisas que a gente fazia era somente trabalho, família e igreja, porque você não ia em outros espaços, né? Tinha toda a questão de costume que não permitia você frequentar certos espaços, né? Tipo esportes, lazeres, de alguns tipos não era permitido. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, com essa liberdade que as igrejas têm hoje, as pessoas hoje, elas, estou dizendo aqui na questão bem específica, os assembleianos, eles fazem muitas coisas, né? Eles frequentam muitos espaços. E aí que vem um grande desafio, né? Como que a gente vai propor uma escola bíblica dominical, tendo que as pessoas têm priorizado seu tempo para algumas atividades, que não é na igreja, muitas vezes também é fora da igreja. Então, eu penso, de acordo com o que o pastor Josias já falou, que nós teremos que pensar a escola dominical para essa época e fazer que a escola bíblica dominical fique cada vez mais atrativa para essas pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que haver um ensino de qualidade na escola bíblica dominical, professores com capacidade, materiais como o pastor Josias já falou, né? Materiais de qualidades, com certeza vai motivar mais pessoas a participarem da escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical, nessa questão de desafios para a formação cristã, ela precisa sempre estar se modernizando, sempre estar se atualizando, porque a gente sabe que vem aí muitas demandas, a gente está vendo, né, que tem aumentado e tem mudado o cenário político, religioso, social, e nós, como igreja, e principalmente a gente que ama a escola bíblica dominical, né, que o meu testemunho foi que eu me converti no sábado à noite numa igreja, e domingo eu já frequentei a escola bíblica dominical. No sábado eu fui e no domingo eu voltei, e estou até hoje como professor e como aluno também da escola bíblica dominical. Então a gente precisa pensar a escola bíblica dominical, e a gente sabe que tem muitos desafios. As críticas à escola bíblica dominical, elas são bem-vindas, né? Porque através da crítica a gente cresce, a gente muda, a gente avança. E eu tenho certeza que em Joinville, né, nós temos uma ótima igreja, estou dizendo no caso da Assembleia de Deus, nós temos aí um departamento da escola dominical muito forte em Joinville, né, com bons professores, como o pastor Josias já falou, né, nós temos aqui em Joinville
o privilégio, né, de ter uma faculdade, de ter um colégio, de ter um centro de treinamento, de ter cursos de capacitação básico, médio e avançado em teologia. Então, nós temos muitas ferramentas. Só que essa realidade não é em todo o Brasil, né? Essa realidade não é em todo lugar. Então, a escola bíblica dominical ela precisa estar sempre se modernizando, sempre se atualizando, para ela dar conta dos desafios que muitas vezes são impostos para ela nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo. Então, dando continuidade à nossa reflexão, eu gostaria de falar aqui no nosso último assunto, pastor Josias. O pastor Josias, ele está ainda se recuperando, né, pastor Josias? Então, a gente quer agradecer imensamente para o pastor Josias, né, porque outro pastor, quem sabe, nem estaria aqui, né, porque o pastor está aí ainda se recuperando, né, mas o pastor Josias aí, né, uma pessoa que ama muito a escola dominical, quando foi feito o convite para a live aí, que falava sobre esse assunto, ele aceitou de modo imediato, então a gente quer agradecer muito a ele, né. Então, o próximo assunto que a gente vai falar, e é o último assunto que nós vamos falar aqui da live, para nós encerrarmos, é as perspectivas futuras da escola bíblica dominical para a formação cristã. Então, dentro dessas perspectivas aí, nós temos que, como eu já disse, né, sempre pensar uma escola dominical revitalizada e atualizada, né? E aí, eu quero fazer essa pergunta para o pastor Josias agora, tá? Então, pastor Josias, dentro dessa questão, né, das perspectivas futuras da escola bíblica dominical, o que o senhor pensa sobre o futuro da escola bíblica dominical no mundo, né? Não só aqui em Joinville, Santa Catarina, mas no mundo. Qual é o futuro que nós temos aí na escola bíblica dominical? Só voltando um pouquinho atrás sobre o assunto ali de priorizar, né, a nossa escola bíblica, mesmo a gente sabendo dos afazeres, das atribuições que cada um vem tendo, mas a gente sempre deve procurar priorizar alguma coisa na nossa vida. E eu estava lembrando, você estava conversando, eu estava lembrando aqui das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, né? Tenho um filho também. Mas essas 2 filhas, uma, inclusive, congrega ali no Iririú, né? Trabalha com os adolescentes, ela é com o meu genro Alexandre, e a outra, ela congrega aqui na sede, agora teve neném poucos dias, então quase não está indo ali no templo sede. Mas assim, no tempo em que eles estavam estudando, é que eu estava aqui meditando, né? A minha filha estudando, fazendo faculdade, mas eles não deixavam de frequentar os ensaios com os jovens, não deixavam de frequentar a escola bíblica dominical. Eu lembro, na época, nós tínhamos ali em torno de 100 jovens matriculados no templo sede, só de jovens, né? Era o doutor Volney, a gente professor, e a cada domingo pela manhã era em torno de 80 jovens na escola bíblica dominical. Esses jovens priorizavam, né, esse momento de... E aí a gente vê também, né, a força que tem muitas vezes um professor, né, para arrebanhar né, um grupo maior. E a minha filha fez a faculdade, casou, né, hoje ela é a diretora jurídica da Tigre, mas ela sempre priorizou também as coisas de Deus, buscando o Senhor durante toda essa faixa período em que estava fazendo a faculdade, e tudo isso contribuiu e Deus o abençoou, inclusive, né, tanto espiritualmente como espiritualmente Deus tem prosperado, tanto ela como essa filha Josiane, que congrega ali no Iri. Então eu louvo a Deus, dar prioridade, valorizar, né? A tarde, daí tem a tarde toda, dá para dar uma descansada. Isso não quer dizer que todo domingo, né, não pode faltar um domingo. Não, tem um momento que o camarada vai dar uma saidinha e tal, mas valorize esse espaço de ensino da palavra do Senhor. Muito bem, falando agora sobre a perspectiva, né, para a escola bíblica dominical, para o futuro, analisando esta pandemia que assolou, podemos dizer assim, o mundo. Eu muitas vezes converso com alguns superintendentes, com alguns irmãos na coordenação geral, digo assim, olha, nós vamos ter um trabalho grande, muito grande, de ir atrás
de alunos que, né, de repente, entraram por outro caminho. Então, esse é um cuidado que nós vamos ter que ter de imediato, após retornarmos às atividades normais, de ir ao encontro dos alunos que realmente faziam parte da nossa grande escola e não têm vindo. Temos aquele grupo da faixa da idade de risco, né, que realmente tem que ser cuidado também. Nós tínhamos uma época que eu lembro, né, na escola bíblica dominical, nós tínhamos aquela escola por extensão. Então, aquelas pessoas que não podiam mais ir na escola bíblica dominical, foram assíduos anos e após anos, e agora não pode por determinada fragilidade física, a escola vai lá. E daí eu sempre digo assim, não há necessidade de ter um professor com um gabal de conhecimento. Não, de repente um irmão, uma irmã, né, possa ir lá, vai, canta um hino, leiam, né, a lição, e eles vão se sentir acolhidos, abençoados, porque a escola foi até eles. Então tem tanta coisa a se pensar para o futuro da nossa escola bíblica dominical, né, criar algumas estratégias novas para que novos alunos sejam alcançados, né, novos convertidos. É um trabalho também que estamos sempre lutando, né, para que eles passem aquele período do discipulado, né, mas logo em seguida eles sejam encaminhados também para a escola bíblica dominical. Eu fico feliz quando muitas vezes surgem novas igrejas, né? Surgem novas igrejas por aí, e daqui a pouco eles nos procuram, pastor Josias, eu gostaria de implantar a escola bíblica dominical, será que tem como vocês nos ajudar? Claro, a revista CPAD é aberta, né, ao povo evangélico, então não, a gente orienta, tal. Então a gente vê que essas igrejas acabam tendo base sólida na palavra de Deus e se firmam. Não é somente aquela igreja que vai viver do oba-oba e não, é a igreja que estará firmada na rocha. Daí vai vir o vento, vem a tempestade, vem as lutas, vem os problemas, mas a igreja, né, o cristão vai estar firme ali porque está plantados na palavra de Deus. Então, algumas das perspectivas que nós temos aí para o futuro de uma escola bíblica dominical abençoada, bem estruturada, né, para que venha atingir o maior número de alunos possível. Aproveitando bem também todo o espaço que nós temos hoje através da mídia, né, falada, mídia escrita, enfim, são tantas as possibilidades que a escola bíblica dominical ela vem atingir várias pessoas também, além daqueles que frequentam presencialmente. Aproveitando aqui falar que todos os domingos, às 10 horas da manhã, então é feita uma transmissão da Escola Bíblica Dominical para o seu lar, né, através aqui dos estúdios da TV da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também da nossa rádio 107,5 FM. No sábado pela manhã, às 10 horas da manhã, também é feita uma transmissão, né, da lição Jardim de Infância, 7 e 8 anos, e também 9 e 10 anos, que é juniores, também para atender as nossas crianças nesse período de pandemia, mas provavelmente, talvez após, vai dar continuidade para atender aquelas pessoas que ainda não frequentam uma igreja, não frequentam uma escola bíblica dominical presencialmente. Legal, pastor Josias. O pastor Josias falou aí sobre a questão das tecnologias, né? E eu penso também, né, que a escola bíblica dominical futura ela não pode abrir mão das tecnologias, né? Nós aprendemos aí com a pandemia a importância que tem as tecnologias de informação, porque nós estamos usando isso agora, né? O pastor Josias está na sua casa, eu estou aqui na faculdade, e a gente está conversando e vocês estão aí nos assistindo. Isso é só possível por causa da tecnologia, né? Então, a escola dominical, não só a escola bíblica dominical, mas qualquer outra atividade, não pode abrir mão da tecnologia. Então, a gente precisa pensar a escola bíblica dominical também nas redes sociais, em tudo que a gente tem disponível aí nas tecnologias também, para que a gente venha alcançar mais pessoas também com a escola bíblica dominical. Então, eu acho que um dos futuros da
escola bíblica dominical também está fundamentada nas questões tecnológicas. Então, a gente não pode fugir disso, né? Nós, como dirigentes da escola bíblica dominical, professores, pastores, nós precisamos pensar a escola bíblica dominical também no sentido da tecnologia. Nós temos aqui participações, outros entraram e participaram, né? Nós temos aqui a Edna Amaral também, disse que foi uma excelente live. Obrigado, Edna. Também tem um testemunho aqui, temos aqui o testemunho do Paulo Júnior, nosso aluno aqui do nosso curso de bacharel em teologia. Ele diz: eu sou fruto da IBD, aceitei Jesus numa classe de juniores com 10 anos, hoje sou presbítero no Templo Central e devo a minha estrutura espiritual ao que aprendi ainda criança na escola bíblica dominical. Em grande parte do meu ministério é fruto da IBD, que me fez amar o ensino e tenho procurado fazer todos os cursos para aperfeiçoar o meu chamado. Então, esse é um testemunho aí que nós temos do Paulo Júnior, né? E coloca aí a escola dominical como fundamental para a sua formação cristã. E isso que a gente falou até agora, né? Quando a gente falou aí sobre a história, sobre os desafios, sobre as perspectivas futuras da escola bíblica dominical, a gente está falando bem isso, a gente está falando sobre essa questão da formação cristã a partir da escola bíblica dominical. E nós temos muitos testemunhos de pessoas que se aperfeiçoaram na sua espiritualidade através da escola bíblica dominical. Eu quero agradecer, nós já estamos, já com o horário, já passou o horário, né, da gente encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Faculdade Refidim, do nosso diretor, pastor Clayton, a participação aqui do pastor Josias Rosa. O nosso muito obrigado, pastor. Eu vou deixar aí o pastor fazer as suas considerações finais e que o pastor continue sendo essa benção aí que é em Joinville, né, como pastor e também coordenador da Escola Bíblica Dominical, e nós estamos aprendendo bastante aí acerca da Escola Bíblica Dominical a partir da gestão do pastor Josias. Todos esses anos aí, o pastor Josias, ele é o coordenador da Escola Bíblica Dominical em Joinville. O pastor Clayton também já foi, né, pastor coordenador da Escola Bíblica Dominical. Também nós tivemos a professora Isabel, também uma época também que foi a coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Então, meu muito obrigado, pastor, em nome da Faculdade Refidim, do SEDUC, tá? Que Deus abençoe o pastor, e eu deixo aí o pastor para as considerações finais. Muito bem, obrigado, Ailton, por estar comigo durante este período aqui, juntos conversando a respeito da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que também é superintendente ali no setor de número 8, Shalom, Deus continue usando poderosamente nesta área de ensino. Meu agradecimento ao pastor Clayton e toda a equipe do nosso SEDUC por esse espaço que me ofereceram para que eu pudesse estar com vocês nesta live e que Deus venha abençoar grandemente vossas vidas. Quero agradecer a todos que estiveram aí, sintonizados, ligados, participando. Que Deus abençoe grandemente cada um de nós e que o Senhor esteja sempre conosco em todos os momentos. Obrigado, então, pastor Josias. Mais uma informação. Então, amanhã nós teremos a nossa próxima live, né? Na verdade, amanhã é dia 20, né? Dia 20, quinta-feira, teremos a nossa próxima live, que o tema é Soteriologia Afetuosa, com o pastor Clayton aqui, nosso diretor, doutor, e também o professor Neto Silva. Então, nós teremos aí a live de amanhã, dia 20, às 20 horas, com o pastor Clayton. Então, aí você também é o nosso convidado, todo especial para estar conosco novamente com a live. Quero agradecer a participação de todos e de todas que estiveram com a gente. Meu muito obrigado e espero ver vocês na próxima. Muito obrigado e até lá.